E nós temos mais um capítulo da novela da suposta agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dessa vez, a Procuradoria-Geral da República, que representa o Ministério Público, entrou na Justiça pedindo ao Dias Toffoli, que é o juiz do caso, que revogue uma decisão favorável ao ministro Alexandre de Moraes. Eu vou te explicar todo esse caso aqui. Tem muitas outras coisas que nós também vamos tratar nesse editorial, então seja muito bem-vindo. Vamos começar analisando essa matéria aqui do R7. O R7 publicou o seguinte: caso de possível agressão na Itália. Olha só como já mudou até o discurso. A Procuradoria-Geral da República se opõe à inclusão de Moraes como assistente de acusação. Vamos refrescar sua memória. Alexandre de Moraes estava numa viagem em palestras que ele ia fazer na Itália. Lá teve um bate-boca. Nesse bate-boca, o Alexandre de Moraes voltou para o Brasil, bate-boca com brasileiros, voltou para o Brasil dizendo que foi agredido em Roma e que queria que essas pessoas fossem punidas. A Polícia Federal fez busca e apreensão, fez uma devassa na vida deles. Disseram que tinha as imagens do aeroporto. As imagens iam ser apresentadas talvez no mesmo dia. Depois mudou-se o roteiro e não foi apresentada. Falou que ia ser rápido, mas passaram-se meses e nada de apresentar a imagem. Depois que a polícia italiana apresentou as imagens, a Procuradoria-Geral da República pediu a liberação das imagens. A defesa dos acusados pediram para ver as imagens por 5 vezes. Foi negado. E a Polícia Federal fez um relatório meia boca, dizendo que talvez, aparentemente, poderia haver uma agressão. E aí, a polícia da Itália fez outra versão, dizendo que, no máximo, houve um esbarrão de leve nos óculos do filho do Alexandre de Moraes e que não teve agressão nenhuma. Ou seja, conflitantes aí os dois relatórios. E aí, para piorar tudo, o ministro Dias Toffoli, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, deu ao seu colega de trabalho, o Alexandre de Moraes, que é réu, acusado, parte do processo, o direito de ser assistente de acusação, o que nem cabe na fase de inquérito. E aí, agora, a Procuradoria-Geral da República entrou com recurso para que o Toffoli reveja isso, porque foi totalmente contra a lei essa decisão do Dias Toffoli. Deixar que o Alexandre de Moraes seja acusador, parte ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. E aí, o Deltan Dallagnol veio e fez uma manifestação também. E eu achei interessante a gente discutir isso aqui com vocês. Lembrando que o Deltan Dallagnol é advogado também, foi procurador da Lava Jato por muito tempo e escreveu o seguinte: o Toffoli, ministro supremo, autorizou Moraes, esposa e filhos do ministro como assistente de acusação no caso da suposta agressão. Não existe assistente de acusação na fase de investigação. Quando a PGR falar uma coisa e Moraes falar outras, vocês acham que Toffoli vai decidir a favor de quem? E é lógico, se tiver uma discussão, a PGR é assistente é a acusação, é o parquet, o custos les, né? Ou seja, é o Ministério Público que é o dono da ação. Se o Ministério Público falar, aqui não tem indício de crime, ele pede para arquivar. Mas aí, como assistente de acusação do inquérito, imagina se o Alexandre de Moraes fala, não, é para acusar. Você acha que o Toffoli vai respeitar quem? É lógico, é o colega de STF, Alexandre de Moraes. Então as críticas são tamanhas. E aí, a gente precisa ler aqui alguns comentários. Como, por exemplo, o comentário do Coronel Ilácio. O primeiro comentário aqui é de um petista, tá? Provavelmente, ó. Remoção de tatuagem em Malazer. Ainda fiz propaganda pro cara, hein? Tu estás a favor da agressão pelo visto. Te preocupa com a tua vida e deixa a justiça cobrar esse agressor extremista. Olha só o discurso mais alienado desse pessoal que não está acompanhando o caso. Tu já aprontou bastante no judiciário. A Corte Internacional reconheceu a parcialidade tua e de Sérgio Moro. Não tem nada disso, né, de Corte Internacional, mas a gente vê aqui o nível do pessoal. Mas olha só, o Coronel Ilácio escreveu o seguinte: silêncio ensurdecedor da OAB. Cadê meus professores, mestres e doutores que tanto enfatizam o devido processo legal? Pois é, nessa hora todo mundo escondido e caladinho, né?
O Geraldo Sicari escreveu: usar de sua influência como ministro do STF para satisfazer vingança pessoal é crime? Pois é complicado, né? Interesse pessoal. O Flávio Zebira escreveu: hora de fechar as universidades de direito no Brasil. Tudo que se ensina não tem mais validade. Eu assino embaixo. Só quis ler aqui os comentários para chegar no comentário do Flávio. Cara, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade de Direito, na prática você vê o inverso, você vê totalmente o contrário. Totalmente o contrário. A gente vê que o devido processo legal, que aquilo que a gente aprendeu no direito, não é para todos e não está sendo aplicado da forma que deveria ser. Vamos falar agora do país vizinho, amigo do Lula, Venezuela, a democracia pulsante que ele gosta de seguir como exemplo. Poder 360. O Supremo Tribunal Federal da Venezuela, a Suprema Corte da Venezuela, suspendeu o resultado das primárias. Decisão se deu depois de deputado aliado de Maduro entrar com recurso alegando irregularidades no processo eleitoral. Tá. Para quem não sabe, essa aqui é a opositora de Maduro. Tá? Então, ela é a Maria Corina Machado, ela é a opositora de Maduro. Como que funciona lá na Venezuela? Só para te explicar, tá? Lá na Venezuela é um pouco diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, são os partidos que escolhem, a pessoa se candidata e vai concorrer ao pleito como presidente da República. Ok? Beleza. Como que acontece lá na Venezuela? Tem uma eleição, são as primárias, assim como acontece nos Estados Unidos, para decidir quem vai ser o candidato. E aí teve a eleição primária para definir quem seria o candidato contra Maduro. E aí a Maria Corina recebeu uma larga vantagem de votos. 95% dos votos foram, 92% dos votos foram para Maria Corina, ou seja, todo mundo quer ela. Por quê? Porque ela é o nome que tem chance de derrubar Maduro. E aí Maduro alegou o quê? Fraude eleitoral. Falou que teve fraude, que essa eleição foi roubada e que não poderia ter sido ela. E um deputado aliado do Maduro pediu para suspender a eleição da Corina e o Supremo de lá suspendeu a eleição, ou seja, provavelmente não vão permitir de forma alguma que ela concorra com o Maduro. Por quê? Porque se permitir que ela concorra com o Maduro, a chance do Maduro cair lá, não vou falar que é grande, porque a gente sabe como que funcionam as eleições na Venezuela, né? Não dá para confiar. E aí, é engraçado que quando você está me ouvindo, você pensa, a Venezuela é uma ditadura. Você pensa que lá não tem deputado, que não tem senador, que é só um cara com um exército e manda em tudo e cria as leis e faz tudo. Não é assim. É uma ditadura velada, é uma ditadura que parece um pouco com democracia. Eles fingem ser uma democracia. Como, por exemplo, ali tem deputado de oposição, tem aquele pessoal que grita. É muito parecido com o Brasil hoje. Muito parecido com o Brasil hoje. Então, você tem aqueles que fazem barulho, mas quando eles fazem alguma coisa que tem a possibilidade mesmo de derrubar o ditador que está no poder, alguém vai lá e derruba, rouba a eleição. É assim que funciona lá, entendeu? Então, assim, eles dão uma impressão, deixam o povo pensar que o povo vota, mas o voto lá é acompanhado do exército que vai estar vendo se o povo está votando no Maduro. É assim que funciona lá. Bora lá, vamos dar uma olhada aqui só para você ver esse escárnio aqui. O que eu digo, o que não é normal mais. Vamos lá. É o Carlos Jordi que fez essa publicação, e aí há fontes que dizem que ele vai entrar com ação no TSE pedindo a cassação do Janones. Eu quero que vocês entendam o seguinte, a primeira matéria do Poder 360. O candidato que divulgar fake news perderá o registro, diz Alexandre de Moraes. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, nas eleições passadas, disseram que quem espalhar fake news vai perder o mandato. E aí, essa matéria aqui pegou de surpresa muita gente. Em livro, Janones narra a atuação na campanha de Lula e admite o uso de fake news para desestabilizar Bolsonaro. Pois é, aguardando o TSE fazendo justiça. Por muito menos, o deputado estadual Fernando Francischini foi cassado. Representaremos pela cassação de Janones,
por ter divulgado fake news para desequilibrar o processo eleitoral. Então, o TSE agora vai ter que dar uma manifestação. Pode ou não pode fake news? Porque ele assumiu que fez fake news. Vai ser cassado ou não vai ser cassado pelo TSE? Qual vai ser o caminho aqui? Vocês entendem o quanto isso é grave? Então, agora, o TSE ou vai mostrar totalmente a sua parcialidade, ou, para demonstrar uma certa imparcialidade, o Janones vai servir como boi de piranha. Então, a medida que era de se esperar, depois que eu vi as notícias, era questão de tempo, Janones vai responder. Só que eu vou além, tá? O Carlos Jordi aqui, ele não analisou uma coisa que precisava analisar. E a gente, que é advogado, a gente é palpiteiro e tem que falar, né? Não tem jeito. Trata-se de que tanto quem fez como quem se beneficiou infringem em regra, tá? Infringem a regra. Então, tanto cabe a ação pedindo a cassação do Janones, como também cabe a ação pedindo a cassação do Lula, porque o Lula foi o beneficiário direto das fake news espalhadas pelo Janones, e conhecedor dessas fake news deixou que acontecesse. Não é assim que eles tratam o direito? Pois é. Será que vai ser assim? Então, vai ficar na berlinda do Janones, né? Vamos ver o que vai dar. Mais uma notícia para vocês, agora da revista Oeste, tá, pessoal? O governo Lula anuncia envio de alimentos do MST para Gaza. E aí, nós precisamos discutir sobre isso aqui, tá? Vamos lá. Ação bonita, demagogia, né? Vamos mostrar para o mundo, porque Lula está em busca do quê? Do Nobel da Paz, ele quer deixar sua marca. E aí, que se lasque os problemas internos. Então, agora vai um recado para você. Você que está me assistindo agora, que está passando por dificuldade financeira em casa. Você que conhece o pessoal, principalmente do Nordeste, que teve o Bolsa Família cortado, que está faltando dinheiro dentro da casa. Saiba que o Lula está trabalhando para mandar dinheiro para Gaza. Mas e o Nordeste? Tá? Quem fez esse questionamento foi o Bruno Zambelli, deputado. Escreveu que o Lula é um canalha, né? Escreveu, é um canalha. O ministro das Relações Exteriores anunciou nesta segunda-feira, dia 30, que enviou o envio de 2 toneladas de alimentos produzidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras para os palestinos da faixa de Gaza. Conforme Itamaraty, trata-se de uma nova contribuição para os esforços internacionais de assistência humanitária aos afetados pelo conflito. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Vamos lá. O MST começou a fazer manifestações e o MST estava revoltado, porque até agora o governo Lula prometeu e não tinha comprado nada de produto do MST. E geralmente esses produtos do MST são superfaturados. E aí, o Lula, vendo uma possibilidade de se beneficiar com isso, de visão internacional, do bom samaritano para com o povo palestino, vai comprar produtos do MST e mandar para lá. Aí, eu alerto para vocês, tem que ficar de olho nos valores que serão pagos desses alimentos do MST. Esse é o primeiro problema interno. O segundo, e o povo do Brasil? Não tem fome no Brasil? Tá tudo bonito aqui no Brasil para a gente mandar medicamento para Cuba, para a gente mandar dinheiro para Venezuela e para a gente mandar alimento para Gaza? Vocês estão de brincadeira comigo, que vocês acham que isso é um símbolo de humanidade. Humanidade nada. E aqui dentro? E aqui dentro, como é que está o Brasil? Nessa linha, o ENEG está muito sensato. Eu estou gostando de ver os comentários do ENEG, principalmente com críticas à postura da esquerda aqui no Brasil. Tá? Ele que não é nem de longe um jornalista de direita, mas ele tem as críticas contundentes e interessantes. Ele fez campanha bastante contra o Bolsonaro, deixa este lado agora, mas o importante é a gente ver a mensagem do agora. O presidente é o Lula, e é o Lula que nós temos que falar. Então, olha só o que ele escreveu aqui. Para cada 10 pessoas com carteira assinada em Santa Catarina, há um beneficiário do Bolsa Família. Então, em Santa Catarina, você tem 10 pessoas com carteira assinada, apenas um recebe Bolsa Família. No Maranhão, 20 beneficiários para cada um com carteira assinada. É o ENEG que está falando, jornalista. Então, para cada 10 com carteira assinada, tem 20
com Bolsa Família, ou seja, é o dobro de gente precisando de ajuda do governo. Para mudar isso, precisamos levar o progresso e riqueza ao Nordeste. Pois é, quem estava fazendo isso, você fez campanha contra demais, que é o Bolsonaro. Mas, e aí eu tenho que admitir, tá? Eu falo assim, porque vocês sabem que o meu sincericídio aqui é mortal. Eu falo o que eu realmente acredito. Eu teci críticas ao Bolsonaro. Então, quando o pessoal pergunta, mas você é bolsonarista? Não, não sou. Eu fui um dos caras que criticou o bolsonarismo, o Bolsonaro, perdão, que criticou o Bolsonaro em algumas medidas, em algumas posturas, fez isso mesmo. Nunca neguei para ninguém, nunca menti para vocês, mas a gente vendo o que é o governo Lula, vendo o que é o Bolsonaro, há uma diferença gritante. Há uma diferença gritante. E aí, outra questão, seria muito demagogo da minha parte e até imoral da minha parte chegar aqui, não, eu sou bolsonarista, eu tô com vocês, vamos patriotas, sendo que eu critiquei o cara e até que o primeiro turno eu não votei nele, no primeiro turno eu votei no Felipe Dávila, do Partido Novo, tá? No segundo eu votei no Bolsonaro, mas, não, eu sou patriota como vocês, eu sou bolsonarista como vocês, eu seria um mentiroso e demagogo. Só que uma coisa vocês têm que entender, nem todo mundo que critica o PT é uma pessoa de direita. Nem todo mundo que critica a direita é uma pessoa de esquerda. Nem todo mundo que critica o Lula é bolsonarista, nem todo mundo critica. Mas a coerência é algo que não se escapa. Se você pegar a gestão Guedes e pegar a gestão Haddad, meu amigo, dá saudade do ex, não é isso? Se você olhar, mesmo que o Bolsonaro tivesse alguns erros, então, por exemplo, quais foram as minhas críticas? Então, para você que abriu para me ouvir a esse ponto, quais foram minhas críticas em relação ao Bolsonaro? O orçamento secreto. Critiquei demais. E agora? Tá muito pior. Não é isso? Mas eu critiquei e critico agora. E aí você tem também a lei de improbidade administrativa. Enfraqueceu a lei de improbidade administrativa na gestão Bolsonaro. E agora o Lula está surfando nessa onda. Então teve erro sim. Então não vem me dizer que não teve erro, porque eu analiso o direito. Mas eu critiquei. E agora eu acho que a situação que nós estamos passando está muito mais gravosa. Tá muito mais danosa do que antes. E sim, apesar de eu ter cometido críticas, eu acho que vocês, bolsonaristas, estavam certos. Lula é a pior coisa que a gente poderia esperar no atual momento, tá? A economia vai de mal a pior. Pelo menos eu tenho essa visão, tá? Então, fica aqui o meu sincericídio para vocês, sempre dizendo, eu acho que a gente tem que amadurecer, tem que evoluir sempre. Então, eu não vou ser demagogo para falar, eu sempre fui patriota com vocês, não. Só que agora eu reconheço, vocês estavam certos, tá? Vocês estavam certos, ok? Não que eu fiz o L, tá? Não vou falar isso, mas vocês estavam certos, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Vocês sabem que o negócio aqui é que eu gosto de falar a verdade para vocês. Então, não estou aqui para fazer demagogia, fazer igual outros, ficar inventando firulinha, não. Eu falo o que eu acredito que eu analiso as coisas da forma que tem que ser. Então é por isso, acho que o nosso canal está aqui com a credibilidade que está até agora, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Vejo vocês na próxima.